acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quantos anos? E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Eu vou voltar aqui um versículo para ler com você novamente. É o versículo 1. Naqueles dias, você pode ler comigo, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Vamos lá, veio ter com ele o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Vamos lá? Vamos mais uma vez: põe em ordem, porque morrerás e não viverás. Ore pela minha vida e pela tua, em nome de Jesus. Estenda uma das suas mãos aqui para cima. Meu Deus, nós estamos diante da revelação das tuas escrituras e cremos que se foi teu propósito nos reunir nessa manhã, nesse lugar, há uma palavra destinada, reservada para o coração de cada um dos teus filhos. E que nada, Senhor, nada impeça que essa palavra não só alcance corações, mas brote, gere frutos e transforme a vida dos meus irmãos e a minha também. Ó Deus, usa a minha vida como pregador, entendendo que o pregador nada pode de si próprio. E é necessário que teu Espírito interceda por nós e fale por nós. Então alcança cada vida, tira, Senhor, nessa manhã, tampões dos ouvidos, as escamas dos olhos, e que saiamos daqui com direcionamento dos céus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, e aquele que recebe, diga. Você pode sentar em nome de Jesus. Bem, como eu disse, é uma palavra, é um culto da família, não poderia ser diferente, uma palavra voltada para a família. E o tema da mensagem não poderia ser outro, por isso eu pedi para que você repetisse o versículo de número 1. O tema da mensagem dessa manhã é: põe tua casa em ordem. Vamos repetir isso: põe. Você pode dizer isso para alguém nessa manhã, olhando para essa pessoa, olhe bem sério para que ela acredite que é verdade, tá? Diga para essa pessoa assim: põe a tua casa em ordem. Deixa eu contar um cenário para você, para que você entre na história junto comigo. É necessário que a gente entenda o contexto dessa palavra. Você está comigo aqui, amém? Vamos até meio-dia, você aguenta firme? Amém? Vamos lá. Ezequias, a palavra vai dizer que ele era filho de Acais. É importante eu dizer que Acais era um rei de Judá, que a palavra, não eu, a palavra vai dizer que Acais fazia aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Vamos lá? Acais fazia aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Porém, chegou o tempo em que Ezequias é levantado por Deus para reinar sobre Judá. Ezequias começa a reinar sobre Judá aos 25 anos de idade. E ele traz uma série de reformas para o reino. Uma delas, reformas não de estrutura, reformas espirituais, tendo em vista que o seu pai, Acais, fazia aquilo que era mal. Era um reino, na época do seu pai, tomado pela idolatria. Então, Ezequias vem corrigindo essa rota. E nós vemos ao longo da história que Deus favorecia Ezequias pela inteireza do seu coração, ou seja, pela dedicação e pela vida que ele levava. Só que chega um momento, e muitas vezes a gente não entende isso, chega um momento em que Ezequias passa por um conflito, ou seja, inimigos se levantam para tomar a sua terra, tomar o seu reino. Os assírios se levantam para matar a Ezequias e acabar, dizimar com a nação de Judá. Só que a palavra diz que por amor a Ezequias e por amor a Davi, que tinha vivido 300 anos antes, por amor a esses homens, ou seja, Deus abençoa a nação. E a gente abre um parênteses aqui, embora não seja o alvo, que Deus ele sonda a inteireza do teu coração. E baseado nisso,
a palavra do Senhor vai dizer que um anjo do Senhor se levanta em meio àquela batalha e fere 185 mil, repita comigo esse número, 185 mil, diga. 185 mil assírios, ou seja, o anjo do Senhor dizima o exército inimigo. Isso é vitória ou não é? É ou não é? Você gostaria que o Senhor intercedesse, ou melhor, entrasse na tua peleja dessa forma também, sim ou não? Sim. Porém, no versículo 1, eu vou pedir para deixar projetado aqui. No versículo 1 vai dizer, e eu vou pedir que você repita comigo para que se torne mais didático, a palavra que você mais vai anotar no teu coração do que propriamente fazer outra coisa. O versículo 1 vai trazer o seguinte, você pode ler comigo? Naqueles, repita comigo, naqueles, que dias são esses? Nesses dias. Nos dias em que Ezequias tinha se tornado vitorioso. Naqueles dias em que o Senhor tinha entrado com poder e glória na causa de Ezequias, nesses dias, Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Vamos lá, isso gera conflito na mente de muita gente. Até porque nós vamos entender que muitas compreensões erradas a gente carrega ao longo da vida. Quando a gente vê um homem tomado de uma enfermidade mortal, a primeira coisa que a gente vai tentar imaginar é o que ele fez de errado. É muito natural nós acharmos que essas consequências na vida de Ezequias foi porque ele estava fazendo alguma coisa de errado. Como em contrapartida, quando a gente vê tudo dar certo, a gente imagina que Deus esteja se agradando daquilo que a pessoa faz. E a gente vai compreender que nem tudo que aparentemente está dando errado é o diabo tocando na sua vida. E nem tudo aquilo que aparentemente está dando certo é Deus te abençoando. Você conseguiu entender a diferença? Existem algumas portas que são muito claras, abertas, que é Deus abençoando você. Mas nem tudo que está dando certo é Deus no controle, entenda isso. E a gente é muito baseado nesses sinais. Está dando certo, Deus está abençoando e aprovando. Está dando errado, ou seja, se eu fui tocado por uma enfermidade, se eu estou passando por algum momento de dificuldade financeira, seja de qual ordem for, não, o diabo tocou na minha vida. Então o Senhor está trazendo um equilíbrio para essa mensagem. No Evangelho de João, os discípulos passam com Jesus perto de um cego, que era cego de nascença. E aí os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus vai falar: não, nem ele, nem os seus pais. Mas essa enfermidade é para que nele se manifestem as obras de Deus. Deus vai começar a abrir os teus olhos pelo seguinte: de repente, no momento de maior dificuldade que você está vivendo na tua vida, é a maior oportunidade de Deus exaltar o seu nome na sua história. Coisas que de repente você está passando dentro de casa, está falando assim: o diabo entrou na minha história e agora acabou, não vai ter mais solução. É uma oportunidade de Deus mudar, diga mudar, transformar a história que Ele destinou para você. Mas entenda, é necessário neste momento você ouvir com os olhos, ou seja, sondar os sinais. Tem coisas que estão acontecendo debaixo do teu nariz e você não está entendendo que é Deus agindo. Olha, Deus nesse momento coloca um ponto e vírgula na história de Ezequias, permite que ele seja acometido por uma enfermidade mortal. Um homem que tinha mudado a nação de Judá, um homem que colocou uma série de transformações num povo que era idólatra. E aí como? A gente não aceita. Como esse homem tão íntegro é tomado de uma enfermidade mortal? Deus manda Isaías, o profeta, na casa de Ezequias. E chega o profeta para falar para Ezequias o seguinte: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ou seja, essa enfermidade é para a morte e você não vai sobreviver a isso. E aí, meu irmão, é nessa hora que a gente entra em choque, não é isso, pastor? É nessa hora que a gente entra em crise. É nessa hora que a gente quer fazer alguma coisa para que esse quadro mude. É muito natural que alguns crentes, diante de uma notícia, de um diagnóstico desse, procurem um monte, procurem um grupo de oração, procurem intercessores para que essa história seja mudada. Mas uma coisa me chama a atenção: Ezequias vira para a parede e invoca o Senhor de uma forma diferente.
Ezequias começa a oração dele dizendo assim: Senhor, lembra. Como é que a gente pede para um Deus que não se esquece, para que Ele se lembre? O que Ezequias estava querendo dizer é: Senhor, leve em consideração tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu fiz. Mas lembra que a palavra que tinha chegado ao coração de Ezequias é: põe a tua casa em ordem, guarda isso. Isaías dá aquele recado muito pesado para Ezequias e vai embora. E quando ele está no meio da cidade, Ezequias está lá orando, lá na casa dele, no palácio. Quando ele está no meio da cidade, Deus chama Isaías, fala: Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele e que agora eu estou acrescentando mais 15 anos na vida dele. Deus, Ele pode mudar. Uma oração pode mudar a tua história. Mas Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. Deus só usou a sua misericórdia. Entenda, pela nossa vida, muitas vezes nós não mereceríamos nem mais um dia de vida. E quando o Senhor acrescenta um dia de vida na tua história, Ele falando assim: sou eu exercendo misericórdia sobre você. Mas aí, resumindo esse quadro aqui, Isaías chega para Ezequias e fala assim: ó, o Senhor falou que vai acrescentar 15 anos. Isso é bom ou não é, gente? Vamos lá, é bom ou não é? O que me chamou a atenção, e é a base para a gente entender a mensagem de hoje. O que me chamou a atenção nessa história? Que o Senhor manda o profeta voltar atrás da palavra de que ele iria morrer. Mas em nenhum momento ele fala assim: ó, lembra daquilo que eu disse de pôr a tua casa em ordem? Não precisa mais não. Você vê Deus falando isso com Ezequias? Não, então significa o seguinte: que a ordem de colocar a casa em ordem, mesmo com 15 anos a mais, ainda estava de pé. E o que me chama a atenção e o que vale para a nossa vida, que existem coisas que o Senhor tem acrescentado dias a nós, e isso é graça de Deus, mas tem ordens que o Senhor não vai mudar, tem palavras que o Senhor não vai alterar, e uma delas é: põe a tua casa em ordem. Essa palavra é para que você tenha a sinceridade, a hombridade, de primeiro trazer para si, e não para o seu vizinho, para entender que o Espírito Santo de Deus está falando a cada família aqui representada, ainda que estejam com muitas coisas fora do lugar. Deus está falando com você nessa manhã: existem coisas em que eu vou entrar e entro para transformar na sua família, mas é necessário você entender que é tempo de colocar a casa em ordem. Diga amém se você me entende. Eu digo lá na igreja, o pessoal daqui da Renova já deve ter ouvido eu falar isso milhões de vezes. Tem coisas na sua vida que você vai mudar com oração, amém? Mas tem coisas que você vai mudar com uma cadeira, uma mesa, um papel e uma caneta. Porque não adianta você pedir para que Deus abençoe algo que não está em ordem. Não adianta você pedir para que Deus entre em algo que você não se preocupou para ordenar. E por isso que nessa manhã eu quero dividir com você algumas chaves que esse texto vai trazer para nós, que de verdade, irmãos, uma vez que eu entendi isso aqui, muita coisa na minha vida foi transformada, de verdade. Eu não estou fazendo cena com você não. Algumas coisas que eu entendi nesse texto e que uma vez aplicadas na minha vida destravou, sabe? Algumas coisas romperam. E isso porque Deus espera um posicionamento. Viu o Márcio falando aqui, não é isso? Sobre posicionamento. E é tempo de posicionamento das famílias, amém? Então se você está perto de alguém, declare sobre essa pessoa: é tempo de tomar um posicionamento, meu irmão. E diga assim: não dorme não, em nome de Jesus. Enquanto eu boto uma água aqui. Eu vou dividir essas chaves e me perdoe, para quem já está acostumado a ver, mas me perdoe se eu fizer repetir muitas vezes, mas é mais para que você aprenda e guarde no teu coração. A primeira chave que nós vamos entender é: comece por onde Deus mostrou. Vamos lá? Comece por onde
e não por onde dói. Vamos lá? Comece por onde Deus mostrou e não por onde dói. Por que eu estou dizendo isso? É muito natural nós começarmos, ou queremos começar a colocar a casa em ordem por aquilo que dói mais, por aquilo que é mais aparente, por aquilo que todo mundo está vendo, por aquilo que gera escândalo, por aquilo que é muito natural nós começarmos, Nilson, a tentar organizar a nossa vida em Deus por aquilo que é mais gritante. Mas eu aprendo no primeiro livro de Samuel, que Deus declara para Samuel o seguinte: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Tem coisas que de repente você tem achado que são prioritárias na sua vida, mas Deus quer começar por outro caminho. Tem coisas que muitas vezes declaramos, é por aqui que Deus quer fazer, mas Deus quer fazer não no norte, mas no sul, não no oeste, mas no leste. Então nós aprendemos que na mente de Ezequias, qual era a prioridade? Eu preciso ser curado. Quantas famílias, melhor, quantas esposas, quantos maridos deixam um pouco de lado a ordem da sua casa, porque tem algo mais gritante, ou seja, uma enfermidade mortal dói, sim ou não, gente? Ter uma enfermidade batendo a porta todos os dias não é legal, um diagnóstico de morte não é bom. Mas enquanto Ezequias estava assim, eu tenho uma enfermidade mortal, Senhor lembra, Senhor faz, Deus tinha uma outra prioridade. Qual era a prioridade de Deus? Põe. Tanto é que uma vez sendo curado, a ordem de Deus precisava permanecer. Então qual é o nosso costume? Nós geralmente queremos começar por onde dói mais. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete aqui rapidinho, todos vocês poderiam eleger um problema que mais te atormenta, não é isso? Tem algo na sua casa que você está falando assim, meu Deus, isso não vai mudar, isso não vai ser transformado. Sabe, coisas que te geram insatisfação. Quem está passando por isso aí? Coisas que você olha para dentro da sua casa, tem alguém aí junto comigo? Algo que você olha para dentro da sua casa e gera insatisfação em você. Tem alguém passando por momentos assim? Paulo também passava por isso. Tinha algo que o tornava insatisfeito. Ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne que o atormentava. Mas aí, ele ora. Declara isso para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais isso. Ele ora 3 vezes, mas a resposta de Deus para Paulo é o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. E Deus tem essa palavra para você nessa manhã. Tem coisas que num primeiro momento vão gerar insatisfação a você, mas entenda, pode ser que Deus não queira começar por esse caminho. Tem coisas que você está apresentando ao Senhor e não é errado apresentar ao Senhor. Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? Só que os teus olhos estão tão focados nesse problema que você não está vendo Deus trabalhar por outro caminho. E o Senhor está falando para você, não tem percebido o meu agir, não tem visto o que eu tenho operado na sua vida. Então entenda, comece por onde Deus mostra, não por onde dói. Pastor, meu casamento, pastor, o meu filho. Muitas vezes, os pastores da casa, os irmãos são conselheiros, enfim, com certeza atendem pessoas com esses problemas. Pastor, meu casamento, pastor, a minha família. E muitas vezes, não são poucas vezes, após o atendimento, o que nós percebemos pelo Espírito é que Deus quer começar a obra pela vida daquele que está insatisfeito, e não por aquilo que a insatisfaz. Tem vezes que você está apresentando, Deus o meu marido, Deus a minha esposa, e tem que orar pelos seus familiares, mas Deus quer começar a obra em você. Deus quer começar a obra na sua vida. A salvação da sua família começa onde? Na sua família? Não, começa em você. Quantos podem dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, transforma a partir de mim, Senhor. Então comece por onde Deus mostra e não por onde dói. A segunda coisa, o que Deus viu então que Ezequias não estava percebendo? Isso aqui vai bater um pouquinho doído, mas você veio pronto para isso, amém? Glória a Deus por isso. Segunda coisa que nós vamos entender: uma casa que ora para acrescentar, mas não ora para se organizar.
Você conseguiu entender o que eu estou dizendo? Uma casa que ora para acrescentar, mas não ora para organizar. Quando Ezequias entendeu que estava prestes a morrer, o que ele pediu? Senhor, lembra. Mas você não vê em nenhum momento ele falando para o Senhor, não é uma crítica, pessoal. Mas você não vê, Diácono Mauro, Ezequias falar para Deus assim, Senhor, o que eu preciso colocar em ordem na minha casa? Então, uma casa que ora para acrescentar, nem sempre é uma casa que está disposta a se organizar. Esse foi um dos temas em que mais o Senhor me ensinou ao longo da vida. Porque olha isso, as transformações que você tem pedido para Deus, nem sempre vão ser movidas com acréscimo. Às vezes vão ser com organizações. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem gente orando para receber mais salário. É ruim receber mais? Sim ou não? Quem quer um salário melhor aí, diga amém. Ah, agora vocês acordaram, né? Tem gente pedindo mais. Mas você vai descobrir o seguinte, que mais dinheiro não traz mais organização. Pasme com isso. Tem gente ganhando 15 mil, 20 mil, salário dos seus sonhos, e não está com a vida resolvida. Porque mais dinheiro. Acréscimo não traz organização. Tem gente que chega nos cultos falando assim, Pastor Abel. Não é o Pastor Abel, só chamando ele aqui, tá? Senhor, eu quero mais unção. Senhor, eu quero mais poder. Senhor, eu quero mais, quero mais. A pergunta é, para que você tem pedido isso? Acréscimo não traz manifestação. Quer ver outra coisa? Mais anos de vida não significa mais qualidade de vida. A pergunta é se Ezequias com 15 anos a mais viveu melhor do que vivia antes. Eu não tenho essa certeza. A questão, queridos, é o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem acrescentado. Tem coisas que para que o novo entre, o velho vai ter que sair. O velho não é teu marido. O velho são coisas antigas. Coisas que não se encaixam mais na sua vida. É muito comum nós atendermos pessoas que passam por um período de divórcio. É doloroso. Gera uma fissura, todo rompimento gera dores. E aí, é muito comum pessoas, principalmente crentes, muito comum crentes que passam pelo divórcio, rapidamente tentarem entrar em outro relacionamento. Pode reparar. Por quê? Porque há uma ferida exposta, algo de um relacionamento anterior que não foi resolvido, e o que a gente acha? Se a gente começar um outro relacionamento, isso se resolve. Tem pessoas que entram num segundo, num terceiro relacionamento, tentando a cura do primeiro. E Deus está falando, acréscimo não traz organização. Sabe o que o Senhor está falando? Seja fiel no pouco. O pouco não é que é miséria. O pouco significa aquilo que você tem à sua disposição. Estava vendo o João falando sobre excelência, e a gente tem aprendido sobre isso na nossa igreja, sobre excelência, que excelência não é ter mais ou ter muito. Excelência é fazer o melhor com aquilo que se tem disponível. E Deus está dizendo o seguinte, o que você tem feito de melhor com aquilo que há disponível em tuas mãos? Não ore por um salário melhor para melhorar a sua casa, se na verdade não há espaço para a organização. Se você compra um sofá novo, é bom ou não é? Ah, é, claro que é, gente. O que você vai ter que fazer para esse sofá tomar o lugar dele? Tirar o outro. A pergunta que eu tenho para você é se há espaço na tua vida para que Deus acrescente. Existem vidas que estão tão trancadas de coisas, de situações, que não há espaço. A pessoa quer fluir ministerialmente, mas não tem espaço para que Deus trabalhe nisso. A pessoa quer crescer espiritualmente, mas ela não tem espaço, não tem tempo para isso. Existem pessoas que para elas seria necessário 30 horas do dia, porque 24 já não são mais suficientes. Eu sei, irmãos, que você precisa, nós precisamos crescer profissionalmente, amém? Mas, meu irmão, rodando 22 horas no Uber, você não cresce espiritualmente.
fazendo serão após serão. E eu vou te dizer, essas horas extras que muitas vezes você faz, não resolvem o teu problema. Sabe o que Deus está falando? Não sempre, mas muitas vezes, o menos é mais. Você está entendendo? Você está orando pela sua família, mas você não tem tempo para ela. Quando na verdade Deus quer usar a tua vida para que a sua família seja abençoada, mas você não tem tempo disponível. A gente gasta dinheiro para um monte de coisa, a gente pede ao Senhor um monte de coisa, a gente acha que o que vai trazer felicidade, organização, ordem à nossa casa, é Deus começar a derramar bênçãos, mas na verdade Deus já está derramando. É que você se organize. Você quer fazer 3 cursos de uma vez? Como é que você quer que uma família assim seja abençoada? Não, pastor, a gente tem que correr atrás. Eu sei, meu irmão, eu sei que tem que correr atrás. Mas acontece que a tua esposa fica de lado. Talvez a gente fique mais horas com os nossos amigos do trabalho do que propriamente com a nossa família. E aí a gente acha que uma palavra simplesmente vai... Não. Uma palavra propicia a transformação, mas a organização manifesta a transformação de Deus na nossa casa. Então uma casa que ora para acrescentar, pode orar para que Deus acrescente, mas você está pronto para organizar a tua vida, colocar a tua casa em ordem? Diga amém. Amém. Pessoas que estão prestes a casar, quem está prestes a casar? Além do João, mais alguém está prestes a casar aí ou casou? Maurício, cara, tu já tem idade para isso já, para casar? Pô, te vi muito criança, rapaz, que isso? Tem casais, pega isso aí. Tem casais que já começam a vida endividados. E Deus está falando assim, ó. É tempo de colocar a casa em ordem. Você não precisa de um iPhone 17 não, meu irmão. Não queira me provar que é necessário isso. Vale muito mais você investir um valor, um dinheiro. Pega só, não precisa de muito não. Você vai descobrir que os teus filhos não precisam de muito. Pega os teus filhos, vai gastar 20 reais, toma um sorvete na praça. Quanto tempo você não faz isso? Pega a sua família, sua esposa, vai comer uma pipoca. Ah, mas... São simples coisas. Você está orando, Deus transforma, Deus transforma. A questão é se há espaço para essa transformação. Amém? Continuo ou vou embora? Uma casa, essa é a terceira, uma casa que ora para ser curado, mas não ora curado. Eu vi um potencial de Ezequias para orar para ser curado, que você talvez não veja na mesma intensidade quando tudo se resolve. Existe uma coisa que acontece no meio das igrejas chamada síndrome do testemunho. Famílias inteiras vêm aos altares das igrejas falar: o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor transformou. E depois do testemunho, vocês nunca mais veem essa família. Porque nem sempre a casa que está pronta para orar por uma cura está pronta para orar depois que tudo se resolve. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Diga assim comigo, diga: eu não preciso de uma tragédia para ter uma vida com Deus. Sabe o que eu aprendo? Uma tragédia conduz pessoas para Deus, sim. Sim. Mas deixa eu te dizer, e depois que tudo se colocar no seu devido lugar, você terá o mesmo fôlego para orar? Você terá a mesma intensidade dos cultos? Como pastor, muitas vezes nós recebemos pessoas que quando está com a vida de cabeça para baixo, o que elas querem? Os líderes aqui já devem ter percebido isso. O que elas querem? Elas acham que quanto mais eu me envolver na obra de Deus, mais os meus problemas vão embora. Quando na verdade o que essa pessoa precisa é ser ministrada. Não é pelo muito fazer que as coisas voltam para o lugar, não.
E aí eu estou falando para você o seguinte, tem vezes que o teu muito fazer está tirando teu tempo com a tua família. Só que, vamos abrir um parênteses, que de repente você pode pegar isso aí como argumento. Não são 2 horas de culto no domingo que te impedem de ter tempo com a tua família. Se você usa essa justificativa de que a igreja é um impeditivo de você ter tempo com a sua família, você está administrando errado o tempo que o Senhor te deu. A gente ministra, mas a gente também tem família. A gente tem casa, a gente tem filho, tem trabalho. E o ministério, a vida com Deus, nunca será um obstáculo para você ter um tempo com a sua família. Então, no tempo em que está tudo ruim, a gente para tudo, não é? A gente vem, procura os pastores, orem por mim, orem por nós, a gente está com problema, a gente está com a casa arruinada. Mas tem um dia que isso passa, irmãos. Como diz a palavra temporal, temporal é por um tempo. Tem vezes que o temporal vai embora. E a questão é se a vida de oração permanece. Suba o monte quando tudo estiver dando errado, mas suba o monte quando tudo estiver dando certo. Venha ao culto quando a sua vida estiver totalmente destruída, mas venha ao culto quando tudo estiver no seu devido lugar. Se envolva na obra de Deus quando tudo estiver errado, mas se envolva na obra de Deus quando tudo estiver certo. Então, uma casa que ora para ser curado precisa ser uma casa que ora quando for curado. Seguindo aqui, estamos terminando. Aguenta firme. Isso aqui é bom. Tenho 10 minutos. Essa eu vou pedir para que você repita comigo. Uma casa que expõe os seus tesouros. Vamos lá? Uma casa que expõe, também expõe suas fragilidades. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida, na nossa casa? Porque você quer tornar aquilo que é secreto em público. A gente abre a rede social e eu até dei um tempo nisso, de verdade, a gente vê tanta coisa, não é julgando, irmão, mas às vezes dá vontade de gritar assim, de desespero. A pessoa sobe um monte. A pessoa sobe um monte para ter um tempo com Deus, amém? Para que você vai gravar vídeo no monte? Pelo amor de Deus. Só que a gente quer fazer isso sem parecer que a gente está fazendo isso. A pessoa tira uma foto assim, ó. A pessoa tira uma foto do pé dela no monte e bota um versículo embaixo: eleva os meus olhos para os montes. E me pergunta, ela quer fazer isso sem parecer que está fazendo. Tem vezes, queridos, que coisas que Deus vai fazer na tua vida vão ser no secreto e não no ambiente público. E aí Deus está falando conosco o seguinte: uma casa que expõe os seus tesouros, expõe também as suas fragilidades. Você lembra que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, sim ou não? Sim, lembrou, né? E sabe o que acontece? Deus abençoou a vida de Ezequias. E aí, Ezequias recebe uma comitiva da Babilônia. Guarda isso. Ezequias estava tão eufórico pelas vitórias que ele recebeu, que essa comitiva da Babilônia chega até Ezequias: olha, tudo bem, você tem sido muito abençoado, rapaz. Aí Ezequias: não, vem aqui, vem conhecer aqui o meu palácio. Aí Ezequias começa a abrir as salas dos utensílios sagrados, valiosos, as salas onde ficavam as armas guardadas. Olha aqui como Deus tem abençoado a nossa vida. Olha aqui como Deus tem feito. Meu irmão, larga essa síndrome de expor tudo o que você faz na sua casa, tudo que tem na sua casa. A pessoa não pode ter um prato de comida diferentinho ali que quer tirar foto e postar na rede social. Não é assim? No dia do arroz e salsicha você não posta, né? Engraçado, o arroz e o hambúrguer você não posta não, mas no dia que tem um negócio diferente você quer botar na rede social. Sabe o que Deus está falando? E o pior, a pessoa repete a mesma foto ao longo do ano. Não espalha não. A gente vai a
Arraial do Cabo, uma vez. Só que como a gente só viaja uma vez, a gente é pobre, gente, para. Como a gente só viaja uma vez por ano, aí inventaram um tal de TBT. Aí a gente fica repetindo a mesma foto ao longo do ano. O que eu quero dizer para você de forma descontraída é: nem tudo na sua casa as pessoas precisam ter acesso. O problema é que a gente quer achar que todo mundo se preocupa de verdade com a nossa família e está torcendo pelo nosso sucesso. E aí você vai, diga assim, pasme, diga, pasme. Não é todo mundo que torce pelo teu sucesso. Isso não é para que você viva com raiva das pessoas. É só para que você saiba dividir que algumas coisas vão ficar no núcleo familiar, pronto, e acabou. Aí teu filho vai fazer concurso. Aí você fica contando para todo mundo que teu filho está fazendo concurso. Só que o filho do fulano fez o concurso e não passou. E aí fica aquela cobrança. E aí teu filho já passou? Fica mais preocupado do que com o filho dele, uma disputa. Uma coisa que eu aprendi com Deus, olha, é testemunho. É a diferença entre testemunho e processo. Processo se vive, testemunho se conta. Não se conta o processo, se conta o testemunho. Espera acontecer. Espera Deus fazer. Espera Deus mostrar. Espera Deus realizar, espera Deus abrir antes de você sair divulgando para todo mundo. Existe um texto que você conhece, é a parábola da dracma perdida. Quem conhece? A palavra do Senhor vai dizer, Jesus traz essa parábola da seguinte forma: qual é a mulher, era um exemplo, tá? Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ao perder uma, não para tudo, não é isso? Acende a candeia, lembra? Varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Olha a chave aqui. E tendo encontrado, chama amigas e vizinhas e faz uma festa, comemoram esse encontro. Primeiro, ela só chama depois que encontra. Enfurnar muita gente dentro de casa atrapalha a encontrarmos algumas coisas. Às vezes, colocar muita gente dentro de casa. Eu sei que eu estou falando toda hora assim, ó, guarda isso, porque é para guardar mesmo. Os excessos revelam algumas ausências. Tem algumas famílias que no seu núcleo, marido, esposa e filhos, não conseguem ter uma relação saudável no dia a dia. Como é que eles fazem para que isso fique saudável? Enche a casa de gente. É churrasco todo final de semana, para parecer que são felizes. Quando na verdade, quando todo mundo vai embora, volta a ser a mesma coisa de sempre. Então tem vezes que Deus vai fazer dentro da tua casa, sem vizinho, sem amigo. Pastor, não posso ter amigo. Pelo contrário, você precisa ter amigos. Mas eu lembro de Jesus ensinando a orar, falando assim: quando vocês forem orar, fecha a porta do teu quarto que está por trás de ti e fala com teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem orações que são feitas dentro do quarto, tem lugares que as pessoas não vão poder ter acesso. Para de contar coisas que estão em processo e Deus ainda não fez. Então o que Deus está falando é que uma casa que demonstra os seus tesouros, demonstra também as suas fragilidades. Sabe o que acontece? Isaías, o profeta, lembra dele? Isaías fica sabendo que uma comitiva da Babilônia está lá no palácio de Ezequias. Aí depois que essa comitiva vai embora, fala assim, ó: ô Ezequias, quem é essa galera que estava aqui? Não, é o pessoal da Babilônia, é tudo gente boa, é tudo crente, é tudo homem de Deus. É igual a gente fala, a gente quer convencer os outros assim, é tudo gente boa. Olha o que Isaías vai falar para Ezequias, ó: esses mesmos que entraram por essa porta, saquearão os seus tesouros, levarão os seus filhos cativos, acabarão com a nação. Peraí, então você percebe que a intenção não era boa. Nem todo mundo está torcendo por você, e não seja frustrado por isso, não se torne vítima por isso. Mas por que muitas vezes nós somos perseguidos? Porque nós nos expomos demais. E o Senhor está falando assim, ó, para você, ó: cresça em silêncio,
Deus está abençoando a tua família, a tua casa. Você pode dizer isso para alguém? Cresça em silêncio. Espera Deus fazer. Espera Deus mudar. Com 2 minutos eu quero terminar dizendo: uma casa que tem pai, mas não tem paternidade. Lembra quem era o pai de Ezequias? Era Acais. Eu falei isso no início da mensagem. Era um homem que fazia aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Pasme. Ezequias teve 15 anos para colocar a sua casa em ordem. E depois você vai descobrir que o filho de Ezequias é chamado Manassés. Qual o nome? E você vai ficar assustado. Manassés foi o pior rei de Judá de todos os tempos. Sabe o que acontece? Uma casa que tem pai, mas não tem paternidade. Meu irmão, uma coisa que a gente tem ouvido aos montes, isso aí, às vezes é uma irresponsabilidade nossa. Pega aqui, eu estou falando com amor para você. A gente se absteve de fazer a nossa parte com a seguinte justificativa: a salvação é individual, mas o manifestar é coletivo. Assim como Deus alcançou a tua vida, Ele quer alcançar os teus, sim ou não? Só que a gente se absteve dessa responsabilidade, falando assim: não, a salvação é individual. A gente chama os nossos filhos para irem para o Maracanã, a gente chama os nossos filhos para ir para tudo quanto é raio de lugar. Mas poucas vezes nós chamamos os nossos filhos para orar. Poucas vezes nós chamamos os nossos filhos para virem para o culto. Poucas vezes nós paramos tudo na nossa casa e falamos assim: nós vamos orar agora. Quantas vezes a gente se reúne, senta no sofá para ver Netflix? Quantas vezes nós paramos tudo, desligamos tudo, pegamos a nossa Bíblia e falamos assim: nós vamos ler a Bíblia e vamos orar. Sabe o que acontece? Era uma casa que tinha pai. Quem era pai? Ezequias. Tinha paternidade? Não. Porque Ezequias, mas ele tinha o livre-arbítrio. Calma. Mas Ezequias poderia ter ensinado a Manassés tudo aquilo que o seu pai viveu, sendo um homem mau perante os olhos do Senhor, mostrando consequências, causas, tudo aquilo que foram geradas na vida dele. Só que a gente perde a oportunidade. Então eu termino agora falando o que Deus enxergou na vida de Ezequias, que o fez mandar Isaías dizer para ele: põe a tua casa em ordem. O que Deus estava enxergando que ninguém enxergou, Márcio? Versículo 19, coloca para a gente, é o último que nós vamos ler nessa manhã. 20 e 19. É isso? 2 Reis 20 e 19. Ah, sim. Olha isso. O profeta fala assim: esses mesmos que entraram para essa casa vão saquear os seus tesouros, vão roubar tudo, vão acabar com vocês. Olha a palavra de Ezequias. Você pode ler comigo? Então, tenta entender. O que está falando assim: olha, os seus filhos vão ser levados como escravos pela Babilônia. Aí Ezequias está falando assim: boa essa palavra, porque pelo menos não vai acontecer nos meus dias. Será que não foi isso que Deus enxergou desde o início? E estava tentando mostrar para Ezequias? Sabe o que o Senhor está falando para você? Há um favor de Deus sobre a tua vida, mas há um favor de Deus sobre a sua posteridade. Deus não quer que a obra que Ele começou em sua vida termine em você. Deus quer que as gerações que vierem a partir de você deem continuidade à obra que o Senhor um dia começou na sua vida. Por isso, Josué, diante de uma nação que ele não sabia se era crente, se não era, se era de Deus, se não era, fala assim: olha, vocês querem fazer aquilo que os seus pais fizeram? Vocês querem ser idólatras como os seus pais foram? Vocês podem ser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está falando para você nessa manhã: se posicione para que o favor de Deus venha não só sobre você, mas alcance as suas próximas gerações. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e até quando for velho, ele não se desviará dele. Põe a sua casa em ordem.
Quantos vão levar essa palavra para o seu coração, para a sua vida? Quantos falam assim, podem dizer, eu aprendi com o Senhor nessa manhã. Você aprendeu com o Senhor nessa manhã? Então aplauda o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe tua vida. Aleluia. Meu Deus, que falar, né? Mas pastor, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor assistiu o filme ontem? Porque foi muito isso, o que foi passado naquele filme foi muito isso. Então eu creio que isso é confirmação do Senhor para nossas vidas, né? De nós tomarmos esse posicionamento, né? O nome do filme era Ponto de Decisão. E foi um momento que a família, que ela tomou essa decisão de cuidar da sua casa, botar sua casa em ordem, que voltou a ter o cordão de 3 dobras e sua casa prosperou novamente. Amém? Glória te damos, Senhor. Gostaria de estar chamando toda a equipe de casais aqui em cima, por favor. O Ministério de Louvor também pode já ir se ajeitando. Realmente eu aprendi com o Senhor essa manhã. E eu espero que isso tenha sido com toda a igreja. Em nome de Jesus, porque Deus é bom o tempo todo. Amém. Graças a Deus eu fico contente em ver assim que aos pouquinhos Deus está abençoando a equipe de casais, né, entrando novos membros, né, e eu fico muito feliz por isso, né, e eu creio que vai ser assim, que Deus vai continuar abençoando. Amém? Amém. No momento do louvor, quando estava toda a equipe aqui na porta da igreja, eu orava e pedia ao Senhor que a equipe crescesse cada vez mais para tomar toda a entrada da igreja. Era a visão que eu estava tendo do Senhor. Então que assim seja, que cada vez mais famílias venham estar participando da obra do Senhor, de cuidar de famílias, e que essa nossa equipe cresça cada vez mais, assim como eu vi hoje pela manhã, que seja feito dessa forma em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos estar... Aleluia. Nós vamos estar entoando o louvor dessa manhã, né? Não, eu não gosto de falar o último louvor, porque para mim eu continuarei louvando por muitos e muitos tempos. Então, o último louvor desta manhã, né? Desse período do culto. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pode ficar de pé para louvar o Senhor? Amém? Brilhar seu rosto em ti, que com
família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite. Tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Deus Todo-Poderoso estejam conosco a todos os dias. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos. Estenda a mão, a equipe, estenda a mão para a igreja. Amado soberano Deus, eis aqui a Tua casa, os Teus filhos. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que o Senhor venha se fazer presente em cada família neste momento, Pai. O Senhor venha realmente trazer, Pai, o aprendizado, Pai, que foi ministrado aqui hoje, nessa manhã. Tua palavra foi ministrada nessa manhã. Pai, que os corações venham se tornar, Pai, terreno fértil para receber essa boa semente. E que eles possam, Pai, cada um, Pai, pegar essa semente e colher seus frutos lá na frente. Deus, eu creio que está no controle de toda a situação. E eu creio, Pai, na Tua misericórdia e agradeço pela Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Porque sem a Sua misericórdia, Pai, nós nem estaremos presentes aqui, nós seríamos fulminados, Pai, porque nós não merecemos. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa acompanhar, Pai, cada família, estar no lar de cada família aqui representada, Pai. Senhor, Pai, os ajude, Pai, a colocar a sua casa em ordem, a colocar a minha casa em ordem, Pai. Que nós possamos, Pai, viver esse momento contigo, Senhor. E que a partir do momento, Pai, que nós consigamos colocar tudo em ordem. Que nós estejamos firmes para Te louvar, para Te adorar, continuar bendizendo o Teu santo nome quando tudo estiver bem. Oh Deus, eu entrego esse ministério, o ministério do pastor Felipe, toda essa casa, Pai, que está aqui em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor derrame as Tuas bênçãos e tenha o controle cada vez mais de tudo. Que eles possam permitir, Pai, que o Senhor tenha o controle, que nós possamos permitir que o Senhor tenha o controle sobre nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos e entregamos cada família aqui representada nessa manhã. E Te pedimos que o Senhor abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glórias a Teu nome. Aleluia.